Muito bem, então vamos começar a nossa live de hoje. Que alegria estar de volta aqui com vocês. Hoje então é a nossa primeira live do ano, a live de abertura de ano, que é algo muito especial, muito importante. Tem muitas coisas maravilhosas para este ano e vamos juntos fazer com que este ano seja de fato um ano genuinamente novo, um ano renovado, que este ano seja um marco zero na sua vida, um verdadeiro recomeçar. E o ano, ele só se torna realmente novo quando você realmente se renova, passa por um processo de renovação. E o que isso significa em termos práticos? Não é? Mudar o seu estado de ser, mudar a sua personalidade. E para tal, você precisa mudar a forma como você pensa a vida, a forma como você se pensa, para então se tornar um novo você. O que eu quero dizer é que você precisa se permitir ser definido por uma nova visão. E então, antes de começar, eu vou tirar aqui uma carta baseado no campo deste grupo. O que vocês precisam ancorar? Qual a consciência? Que consciência é essa que será importante para este grupo, para você que está aqui fazendo parte deste grupo neste momento? Então, aproveitando para quem ainda não conhece as cartas máximas, que é um instrumento de transformação pessoal incrível. Nós estamos no pré-lançamento, muitas pessoas já adquiriram, inclusive você que já recebeu as suas cartas máximas, né? A gente disparou muitas no final do ano, teve um atraso por conta do correio, mas para você que já recebeu a sua, depois posta uma foto com as cartas máximas, me marque para a gente poder compartilhar e inclusive fomentar o uso das cartas máximas, né? Presenteie as pessoas que você ama, porque afinal de contas nós devemos nos tornar um facilitador de luz no planeta. E essas cartas são realmente um instrumento de transformação, porque elas são baseadas em toda uma compilação de insights que eu tive profundamente transformadores de altíssima calibração. Então, para começarmos a primeira live do ano, eu estou aqui entrando na energia do grupo e vamos ver qual é a mensagem para este grupo, qual é a mensagem para você. Para que você que ainda não adquiriu, o pessoal está perguntando o valor, clica lá no link da minha bio e a minha equipe vai te atender com todo carinho e atenção, ok? Basta depois clicar no link da minha bio para saber mais como receber. Muitas pessoas me perguntaram, é só para aluno essas cartas, qualquer um pode ter? Qualquer pessoa pode ter acesso às cartas máximas. Para você adquirir a sua, clique no link aqui do Instagram da minha bio e fale com a minha equipe. Então vamos lá. Então vamos tirar a mensagem para você que está aqui agora, neste momento do tempo e do espaço comigo. Então apenas ouça com atenção, porque essa mensagem é para você que está agora aqui neste grupo e tem a ver com o seu momento. O tema dessa carta é vulnerabilidade. Ela diz assim: quando você assume a sua vulnerabilidade, você oferece a principal condição para que a vida lhe cure. A rendição consciente é sempre o caminho de menor ação para todas as curas. Para todas as curas. Então, pondere sobre isso, sobre vulnerabilidade, estar aberto, se rendendo a este momento como ele é, para que você então conceda o espaço para que a mudança, para que a transformação aconteça. Então, estou vendo um monte de gente aqui no chat perguntando como eu consigo. Clique no link da bio aqui do meu Instagram e esse link vai te remeter diretamente à equipe que vai te dar todas as instruções de como proceder. Tudo bem? Bom,
Eu quero saber como está sendo essas experiências, né, das cartas. Muitas pessoas me perguntam sobre as cartas. Então depois, para quem já adquiriu aqui, comente como está sendo essa experiência das cartas máximas. Bom, o nosso tema de hoje é se sentindo sem sentido na vida. Não é? Esse é um assunto muito importante, porque é muito comum nos meus atendimentos eu ouvir a seguinte queixa, né? Preciso encontrar o sentido na minha vida. E não pensem vocês que essa queixa vem só de pessoas que não conquistaram nada. Muito pelo contrário, eu ouço isso de pessoas que estão muito bem estabelecidas materialmente, inclusive, financeiramente, e também ouço de pessoas que estão enfrentando muitas dificuldades. E o que isso demonstra? O que isso demonstra? Demonstra que o ter não lhe oferece a garantia de uma vida com sentido. Muitas pessoas ficam apegadas a essa visão materialista, né? Porque foram catequizadas também por uma cultura materialista que diz que você precisa ter tudo, não é? E este ter tudo implica numa noção muito limitada de sucesso. E catequizadas, embriagadas por essa visão materialista da cultura, elas realmente acreditam que ao atingir, não é, um sucesso financeiro, ao atingir os seus objetivos materiais, elas vão ter uma vida com sentido. E a experiência direta mostra claramente que isto é um equívoco. Que ter apenas o material não é o suficiente para que você viva com sentido. Você vê pessoas com muitos recursos, com uma vida material muito bem estabelecida, enfrentando estados depressivos profundos. E você também vê pessoas sem recursos, cheias de motivação e energia. Então, envolve uma questão mais sutil, muito mais profunda, que está além do visível, que está além do material, que está além do objetivo. E eu venho lidando e convivendo com os problemas humanos há muitos anos, seja em palestra, seja em setting de atendimento, de consultório, e isso ficou muito claro para mim, que despender, investir energia apenas para ter, não é garantia de que você terá uma vida feliz, uma vida realmente bem-sucedida, não é? Nós sabemos que o ritmo das nossas vidas e a coordenação dos eventos que compõem aquilo que nós chamamos de realidade está em função, sobretudo, daquilo que eu chamo de estado de ser. Qual é o seu estado de ser? Em qual estado de ser você está vivendo? Essa é uma boa pergunta. O seu estado de ser, por sua vez, ele é o resultado do teor do que você pensa, logo sente. Portanto, a média desta atividade de pensamento e de sentimento resultará no seu estado de ser e, consequentemente, no seu estado de realidade. Quando abordamos pensamentos e sentimentos, há apenas dois tipos de pensamentos e dois tipos de sentimentos. Ou seja, pensamentos e sentimentos que o conectam com a fonte, com a vida, e pensamentos e sentimentos que te desconectam da fonte, da vida. Portanto, se eu sou aquele que gero na sua maior parte pensamentos e sentimentos conectores, o meu estado de ser será de conexão.
E eu irei desfrutar de um estado de realidade conectado. Um estado de realidade compatível ao meu estado de ser. Então, pondere sobre isso. O seu estado de ser define o estado da sua realidade. O estado de realidade. Ou seja, o que é uma realidade conectada? É uma realidade onde tudo se desenvolve bem. Há uma maior incidência, por exemplo, de sincronicidades, permitindo que surjam os eventos que juntos irão compor a base para que o propósito se apresente. Então, a conexão do tema de hoje é o se sentir perdido na vida e como encontrar este sentido para que o propósito lhe encontre. E eu sempre reafirmo isso com muita propriedade, muita convicção, porque a minha experiência de vida demonstra isso claramente. E a experiência de outras pessoas que, de uma forma indireta ou direta, eu mentorei, demonstra isso. Que o propósito só irá lhe encontrar a partir do momento em que você redescobrir o sentido da vida. E aparentemente, em termos práticos, essa experiência ela vem sendo demonstrada de uma forma relativamente simples. Agora, se você vive em um estado de desconexão, porque a média do que você pensa e sente está baseada em pensamentos e sentimentos que te desconectam, lembrando que eu falei que há dois tipos de pensamentos e dois tipos de sentimentos. Pensamentos e sentimentos que te conectam e pensamentos e sentimentos que te desconectam da fonte. Então, se a sua média de pensamento e sentimento resultam em um estado de ser desconectado, um estado de desconexão, o seu estado de realidade também será um estado de realidade desconectado. Então a sua atualidade será de desconexão. E quando você está vivendo um estado de realidade desconectado, a sua realidade perde o equilíbrio. E tudo se torna um grande obstáculo. Um grande obstáculo. Ou seja, se você não está em um estado de ser, de conexão, a sua realidade entra em desequilíbrio. E qualquer situação se torna um grande obstáculo. O estado de ser desconectado, ele implica num retorno anímico essencial para restaurar o sentido essencial. Então aqui agora eu estou apresentando um outro elemento determinante. Preste atenção no que eu estou dizendo. O estado de ser conectado implica num retorno anímico. O que é um retorno anímico? Um retorno da sua alma. E este retorno de alma, ele é essencial para que você restaure o sentido da sua vida. Se eu estou sem sentido aqui dentro, o meu olhar para a vida será de uma vida sem sentido. Mas se há um sentido aqui dentro, a minha vida como ela é agora passa por uma mudança radical. Porque agora, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades que você vai ter que lidar e as mesmas questões a serem resolvidas, você consegue perceber e sentir que tudo faz sentido. Há um ditado dentro da visão oriental de seres que atingiram um estado muito avançado de consciência, que conseguiram se estabelecer permanentemente em um estado de ser conectado por aprender a manter um estado mental
de conexão, fomentado por pensamentos que te conectam, sentimentos que te conectam, eles colocam de uma forma bastante interessante, que é assim: quando você atinge um estado de ser, de maior conexão, tudo muda, mas nada muda. O que quer dizer isso? Que a realidade como ela é permanece a mesma, mas a sua percepção da realidade, a sua percepção de mundo mudou completamente. Então você está lá com a situação, com os seus desafios, com as questões a serem resolvidas, com as dificuldades, mas na hora que você restaura, que você redescobre este sentido, e você percebe que há um sentido aqui, você também constata que tudo faz sentido, inclusive os desafios que você está lidando, as dificuldades que você está lidando. E paradoxalmente, a partir desse estado de ser, as transformações começam a operar. Agora, tal sentido, veja, não é racional. O que nós estamos tratando aqui não é um sentido racional. Não é um sentido lógico, não é algo assim, a minha vida faz sentido agora porque isso, isso e isso. Não, é um sentido anímico. Você simplesmente sente que tudo está encaixado, que você está onde deveria estar, que as experiências que você está vivendo são as experiências que você precisa viver. Normalmente nós temos ciência daquilo que nós queremos. Raramente nós temos ciência das necessidades emocionais que nós temos. Isso é muito interessante. Então esse sentido que eu estou me referindo aqui, ele é um sentido anímico. Se você quer observar um indivíduo, uma individualidade que vive com um sentido aqui no peito, basta você contemplar uma criança. E aí você vai saber o que é viver com sentido. Uma criança não está preocupada em ter metas, em atingir objetivos. Ela vive com um sentido maravilhoso aqui dentro, suficiente para que ela se sinta completamente adaptada à vida. Portanto, ela tem energia, ela tem prazer, ela tem ânimo, ela tem felicidade no viver. Ela não precisa aprender, porque é natural viver com sentido. Se não fosse a nossa exposição a uma cultura profundamente castradora, é claro que a cultura tem elementos construtivos, elementos saudáveis também, mas nós notamos que há uma profunda castração. Se não fosse esse olhar da cultura que nós absorvemos, que nos faz nos enxergar como seres patéticos, que nos faz nos enxergar como seres que carecem de uma série de coisas, nós viveríamos com o mesmo entusiasmo que uma criança vive. Então a presença ou a ausência de sentido está diretamente associada com a presença da sua alma no seu corpo, ou a ausência dela. Vou repetir. A presença ou a ausência do sentido está diretamente associada com a presença da sua alma no corpo. Eu vou esmiuçar com mais detalhes o que vem a ser isso. Então nós estamos conectando pontos muito importantes que, se você realmente compreender o que eu estou dizendo aqui agora, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Eu estou colocando que a restauração do sentido essencial, que irá lhe dar toda a motivação, o entusiasmo, toda a energia que você precisa para que a sua vida possa decolar, depende do retorno da sua alma para o corpo.
Só assim o seu propósito irá lhe encontrar. Portanto, há uma relação diretamente proporcional. O seu propósito se revela à medida que você revela o teu ser. Revelar o teu ser implica em um movimento de permissão para que você seja quem você é. E essa permissão envolve a abertura para que a sua alma retorne. É uma coisa tão impressionante você andar na rua e constatar corpos gravitando sem alma. Como se estivéssemos vivendo dentro daquele universo distópico do Walking Dead. Zumbis vagando. Simplesmente vagando. A síndrome de ausência de alma é muito presente hoje no mundo dito moderno. E esta síndrome ela vem se disseminando cada vez mais. E um dos fatores, são vários, óbvio, mas um dos fatores que está acelerando a síndrome de ausência de alma é o uso irresponsável de tecnologias. As imersões e as incursões que estamos fazendo no mundo digital, no universo digital, estão se prolongando cada vez mais e mais, o que produz uma cisão psicológica entre você e o teu corpo. O esquecer da sua presença física, você tem um corpo. Será que você está aqui na posse do teu corpo? Na posse de si mesmo? Será que você está se habitando de verdade? Então esse esquecimento que vem sendo retroalimentado produz uma cisão psicológica entre você e o seu corpo. O esquecer desta presença física implica num recuo da sua alma. Porque a alma precisa de você no corpo para que ela também esteja. E o recuo da alma produz o esvair do sentido natural. Olha como isso é sério. E o que é a alma neste contexto? A alma, ela é uma dimensão em nós de sensos. É uma bateria de sensos. O senso da vida, o sentido da vida, o senso de estética, o senso de ética, o senso de humanidade, o senso de empatia. É a presença da alma em nós. É fácil reconhecer um desalmado pela forma como ele se comporta, pela forma como ele reage às circunstâncias. Pelo olhar, você consegue reconhecer um desalmado. Somente aqueles que estão com a alma presente conseguem reconhecer um desalmado. Um desalmado não consegue reconhecer um outro desalmado. É aquela pessoa que está vivendo uma frigidez espiritual. Ela não sente mais nada. Absolutamente nada. O que a leva a viver a vida de uma forma completamente displicente. Nós vamos entender o que causa essa ruptura da alma e o que nós temos que fazer para que a alma retorne. E o que eu venho observando nesses anos todos é que há uma conexão muito íntima e direta entre a revelação do ser e a revelação do propósito. E essa revelação do ser requer que você redescubra o sentido. As pessoas que vivem sem a posse desse sentido essencial e profundo, que é um sentido anímico, elas tentarão de uma forma infrutífera projetar
a conquista desse sentido na aquisição de metas e objetivos. E, inevitavelmente, irão incorrer, agora dentro de uma visão mais filosófica, na queda do paraíso, que é a perda deste sentido e a frustração de ter que lidar com o peso da contradição entre o ter sem ser. Então, se você investe energia apenas para ter sucesso, para ter dinheiro, para ter poder aquisitivo, para ter patrimônio, se você investe energia nesta empreitada sem ter a sua alma no corpo, logo, sem se ter primeiro, você se tornará prisioneiro do teu, entre aspas, sucesso. Porque independente do que você conquistou, nada será o suficiente para fazer com que a sua vida tenha um sentido. E eu lido com pessoas assim, em set de consultório, em palestras. Eu tenho casos e casos de pessoas que chegaram num ponto, entre aspas, muito alto de sucesso, entre aspas, e que vivem uma vida miserável, sem nenhum sentido. A alma em nós, veja, ela exige que não nos descaracterizemos em prol de nada exteriormente falando. O excesso de exigência, o excesso de cobrança que você mesmo se impõe, o forçar-se a realizar algo que não se quer, sufoca a alma no corpo e ela se afasta. Ela volta para o mundo dela. Porque a alma não consegue habitar um espaço apertado, porque a sua alma ela é tão grande e ela precisa que você conceda um espaço amplo para que ela se manifeste através de você. E essa manifestação, esse fluxo anímico que você começa a experimentar, é a restauração do sentido aqui dentro, que não é um sentido racional. Eu vou voltar a dizer isso para que você não confunda. Por ser um sentido anímico, ele não é algo inteligível pela mente. Você não consegue entender esse sentido. Ele não é passível de ser interpretado pela intelecção, porque é anímico. Ele simplesmente surge em você, e quando surge você olha para a sua vida e descobre que tudo faz sentido. Mesmo você não entendendo por que você está sentindo que tudo faz sentido. Mesmo sem entender por que você se sente encaixado na dinâmica da vida. E isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Então qualquer mecanismo comportamental, qualquer modelo de interpretação que você está usando para se interpretar, que cause em você um sufocar do teu ser, é um reflexo de que a sua alma não está conseguindo se manter no teu corpo e ela irá se afastar. E se ela se afasta, o sentido se afasta. E aí você terá que tomar, que é a abordagem de muitas pessoas que querem um caminho, um atalho, terá que lidar com uma vida a partir do uso recorrente de psicotrópicos. Rivotril, Lexotan para conseguir dormir e por aí vai. Não é? Resumindo, o propósito se revela à medida que você é você. Você não encontra o seu propósito. É o propósito que irá lhe achar se você estiver na posse de quem você é e com a sua alma fluindo. Eu vou mais além, colocando uma perspectiva mais disruptiva.
você não tem um propósito. Você precisa se abrir para que o divino revele o propósito que ele tem reservado para você. A inteligência cósmica, a consciência absoluta tem um propósito para você. Então o seu propósito não é seu, ele é um propósito divino. Será que você tem essa disposição de abrir mão desta visão petulante, arrogante, de achar que você tem que encontrar o seu propósito e se abrir com humildade, deixando de servir ao próprio umbigo para servir à vida e se colocar de forma pequena? Vida, eu estou aqui para servir. Eu estou aberto para que você revele o propósito que você tem para mim. É um movimento de ficar pequeno para ser grande no espírito. E para ficar pequeno, para ser grande genuinamente, você vai precisar recuar muito para não interferir na dinâmica. Aqui eu não tenho tempo para explicar isso detalhadamente, mas certamente numa próxima live eu irei explicar isso em detalhes. Portanto, veja, nós temos que conversar a respeito dos aspectos que lhe impedem de ser si mesmo. São pessoas, quem você elegeu para lhe impedir na sua expressão? São situações, que tipo de situação você se pôs e não quer mais estar? São expectativas. Quais são as expectativas que você não quer frustrar? São dependências emocionais? Com quem ou com o quê? Essas são as perguntas que eu faço agora para você apenas refletir. Um dos maiores empecilhos no processo de desenvolvimento interior ou espiritual é a condição emocional que lhe coloca à mercê das influências externas, sobretudo de pessoas. O quanto você está à mercê emocionalmente de situações e pessoas. Pense nisso. Então, o que eu estou colocando aqui é um movimento plenamente passível de ser desenvolvido e que requer apenas que você faça uma escolha. Um movimento de profunda cura espiritual. De profunda cura espiritual. Eu venho falando ultimamente nas minhas aulas que eu não trabalho com desenvolvimento pessoal. Porque eu não estou interessado em desenvolver pessoas. Porque eu sei que a pessoa em você é o seu principal limite. E quando eu digo pessoa, eu estou dizendo a ideia que você tem de quem você pensa ser. O pior vício é o vício na pessoa que você pensa ser e que você defende com unhas e dentes e que você nutre com unhas e dentes todo santo dia. Então eu estou mais interessado no desenvolvimento impessoal. Eu quero desestruturar a pessoa em você para que surja o ser. E através do ser, você experimente a verdadeira liberdade. É uma desconstrução profunda que envolve cura. Então, aproveitando aqui, não é, o ensejo dessa nossa reflexão tão importante, eu queria fazer uma pergunta rápida para voltarmos rapidamente para o nosso tema aqui. Quem vai estar comigo e vai me conhecer pessoalmente agora no sábado do dia 28 de janeiro? Ou seja, digita aqui para mim quem vai participar da nossa imersão de cura espiritual, que é a hiperincursão.
Quem já fez a sua inscrição para eu saber aqui? Ó, a Paty já colocou aqui nós estamos aí já, a Maison Vivian também já colocou eu vou, a Ana Vedorini e eu, maravilha. Pessoal, vai ser maravilhoso, vai ser um prazer enorme estar com vocês no dia 28, porque eu estou trazendo algo muito potente, de muitos insights que eu tive nas minhas férias. Eu estudei muito durante as férias, mergulhei muito dentro de mim, então eu estou trazendo algo, realmente uma energia que nós vamos ancorar profunda nesse evento. Não é? O Alberto está dizendo eu aqui, ó, incrível. Então, nós vamos ter no dia 28 a hiperincursão, que é uma imersão profunda voltada para a cura espiritual. Então, você que quer se livrar dos seus medos, encontrar o seu sentido, abrir a sua prosperidade, amplificar a sua autoestima, aumentar a sua energia, em suma, dar o passo para destravar a sua vida, essa imersão é para você. Não é? É um trabalho que eu venho aprimorando a cada encontro, a cada experiência, eu venho refinando. E como nós vamos começar o ano, eu estou trazendo algo muito poderoso para que o seu ano seja de fato novo, porque o seu ano só é novo quando você se renova por dentro, quando você muda o teu estado de ser. E é isso que eu quero com esta imersão do dia 28. Catalisar os processos internos da sua consciência para que você se conecte com um novo estado de ser. Então veja, o valor da nossa hiper, ele é de R$2.000 e nós resolvemos manter o valor antigo do primeiro lote, que é de R$1.299. Inclusive eu falei hoje, agora há pouco, com a minha equipe, restam ainda algumas vagas antes da virada do lote, que vai ser amanhã à meia-noite. Amanhã à meia-noite nós vamos entrar no segundo lote e o preço ele aumenta. Então nós temos algumas vagas e é importante frisar que a IP tem uma série de processos de sensibilização dentro de uma abordagem científica. Então, para quem já fez, sabe que nós fazemos uma série de processos embasados dentro de uma visão da própria ciência. Eu entendo que há pessoas que realmente não percebem isso e mistificam muito as coisas, mas é por ignorância. A pessoa vê uma foto minha lá, eu de preto, todo mundo de branco, e já vi pessoas me falarem que é até uma seita, porque julgam uma foto sem entender o que está por trás. Na verdade, é um processo embasado em dinâmicas, em sensibilizações que obedecem a uma visão científica sobre o funcionamento da mente, da própria fisiologia, para criar as condições do processo espiritual acontecer. Então, para você que sente o chamado e está disposto a mergulhar comigo como seu mentor, como seu facilitador, como seu orientador, nós vamos ter esta vivência espiritual, essa imersão espiritual no dia 28. Então, se você sente o chamado, eu te sugiro a clicar depois no link aqui da minha bio para fazer a sua inscrição, falar com a nossa equipe, e a nossa equipe vai lhe atender com todo o carinho, com toda a atenção que você merece. Então, lembrando que esse primeiro lote, que obedece ao preço antigo, ele vai até amanhã, meia-noite. Depois entra no segundo lote. Esse valor pode ser parcelado em N vezes, 10 vezes se você preferir, 12 vezes, isso não é um problema. Então, para você que quer passar por uma cura espiritual, eu te convido a estar comigo, na minha companhia e da minha equipe, no dia 28, para essa vivência poderosa da hiperincursão. E que tem tudo a ver com esse tópico de hoje. Tem tudo a ver com a conexão com esse sentido, com o resgate da sua alma, com a revelação deste propósito que a vida tem para você. Então, voltando para o nosso tema, um dos maiores empecilhos no desenvolvimento interior ou espiritual é a condição emocional de estar à mercê de pessoas e situações. A nossa biologia, as nossas células, elas funcionam a partir de 2 fatores: crescimento e proteção. O fator de proteção se desdobra em um sistema para lidar com as ameaças que ocorrem sob a pele. Tudo aquilo que ameaça debaixo da sua pele, vírus, bactérias, fungo, você tem um sistema chamado de sistema imunológico para lidar com as ameaças sob a pele.
E a nossa Constituição também desenvolveu um sistema para lidar com as ameaças que ocorrem além da pele. E muito desse sistema que lida com ameaças além da pele é regulado pelas nossas interpretações. As interpretações que nós estamos fazendo da realidade como ela é. E esse sistema, para lidar com as possíveis ameaças além da pele, ele é conhecido como sistema ou eixo HPA. Hipotálamo, pituitária e adrenal. E esse eixo, ele coordena todo o funcionamento do sistema nervoso, ele está relacionado com a atividade do sistema nervoso autônomo. Não é? Então, esse sistema que lida com as ameaças além da pele é o nosso sistema de luta ou fuga. E, portanto, veja bem que interessante. No entanto, nós lidamos com a resposta de luta ou fuga para manter a nossa sobrevivência. Um dos fatores que lhe permite contribuir para a revelação do teu ser no mundo e da sua expansão é conquistar um grau avançado de imunidade psicológica. Por que eu estou falando da imunidade biológica? Para traçar um paralelo da importância de termos também uma imunidade psicológica, porque a imunidade psicológica também funciona na mesma base da imunidade fisiológica. E eu vou explicar o porquê, e você vai entender por que eu estou entrando agora neste tópico envolvendo a imunidade. O termo imunidade psicológica, ele faz referência ao conceito de imunidade fisiológica. Há dois aspectos que se integram na mecânica da nossa imunidade fisiológica. Primeiro, a de não sofrer a influência de algo, ou de estar imune a algo. E o segundo fator, a propriedade de distinguir o próprio do não próprio. O seu sistema, por exemplo, de imunidade fisiológica, ele sabe exatamente o que é próprio do corpo e o que é não próprio. Se ele erra nesse julgamento, ele cria uma disfunção, uma doença autoimune. Então, tudo aquilo que o teu sistema de imunidade reconhece como próprio do sistema, ele preserva e protege. Tudo aquilo que ele não reconhece como próprio do sistema, ele intercepta. Ele, então, atua para interceptar e proteger o corpo daquilo que é não próprio. O sistema de imunidade, ele é universal. Se você é você, você está em equilíbrio. Se você não é você, você estará nutrindo um certo nível de desequilíbrio e irá atrair a ação do sistema de imunidade universal, forças equilibradoras que irão atuar para corrigir o seu sistema de vida. Por isso que quando você se descaracteriza muito, você produz um estado de desequilíbrio, porque o sistema de imunidade interior começa a não lhe reconhecer como próprio. Olha que interessante que eu estou colocando. É importante frisar que ser você, as pessoas confundem muito, não é ser grosseiro, não é falar o que pensa, sem bom senso, não é fazer o que quiser. Ser você é estar em equilíbrio com a sua natureza, com a sua verdade. E a sua verdade é o que você sente agora. É o como você sente as coisas. O maior impedimento na recuperação do sentido da vida é o medo que nós desenvolvemos desnecessariamente da rejeição.
Essa é a maior limitação de todas. Porque a rejeição, o se sentir rejeitado, é um fenômeno mental. Você aprendeu isso. Não é natural. Não é parte da sua natureza. Não há nenhuma inclinação natural em você de se rejeitar. Isso quer dizer que você aprendeu isso. Você treinou, virou hábito. Em outras palavras, não existe rejeição, apenas autorrejeição. O motor que compele a autorrejeição é a coagulação de um ponto de vista rígido, sempre exterior, que o coloca numa condição de estar à mercê de alguma coisa. Então esse ponto de vista de que você necessita emocionalmente de coisas externas é o que te coloca à mercê. Que pode ser exigências, expectativas de terceiros, aquilo que nós aprendemos. A autorrejeição nutre em nós o medo da rejeição do outro. E na relação dialética da vida, o outro, que também se rejeita, terá que te rejeitar. Terá que te rejeitar. Então, se alguém me rejeita, significa que eu já estou me rejeitando em algum nível. Agora, se alguém me rejeita e eu não me sentir rejeitado, alguém me rejeitou de fato? Não. Porque você, em última instância, e apesar de tudo, pode ainda assim escolher como quer se sentir. Nós temos esse poder. Nós temos esse poder. E por que eu estou entrando neste tópico? De estar à mercê do exterior, emocionalmente falando, o que nos coloca numa condição de dependência e, em última instância, nos faz temer o outro. Nos faz temer o outro. Projetamos muito das nossas necessidades no outro, emocionalmente falando, e, portanto, passamos a temer o outro. E, portanto, passamos a temer a rejeição do outro. Por quê? Porque se o outro me rejeitar, eu não terei os ganhos que eu tinha. E isso se torna uma verdadeira prisão. Isso se torna um fator muito forte que levará a sua alma a se afastar do teu corpo. Qual é a saída? Não é? Qual é a saída? Primeiro ponto, que é o que eu sempre coloco e reafirmo e vou continuar afirmando. Trabalhar a autoconexão. Deliberadamente treinar novos pensamentos e, consequentemente, novos sentimentos. Trabalhar os pensamentos e sentimentos conectores. Eu comecei essa live falando que só existe 2 tipos de pensamentos e 2 tipos de sentimentos. Pensamentos que te conectam e pensamentos que não te conectam com a fonte. Sentimentos que te conectam com a fonte e pensamentos que te desconectam com a fonte. Só existem esses 2 tipos de pensamento e de sentimentos. Então você pode treinar esses pensamentos, esses sentimentos conectores com a fonte. E esses pensamentos de conexão são pensamentos que te levam a melhorar a sua relação consigo próprio. Aqui não tem como explicar isso eu explico em treinamentos, em cursos que a gente aprofunda, mas eu já estou fornecendo uma série de elementos que vão te ajudar a mudar essa dinâmica. Você que assistiu a live, está aqui até esse instante, você tem aí elementos, subsídio de informação suficientes para começar uma nova jornada, uma jornada de revelação do teu verdadeiro eu.
e, consequentemente, a recuperação e restauração do teu sentido para a revelação do propósito. Então pensem, ponderem sobre as questões que eu estou tratando aqui. Na quinta-feira nós vamos ter a nossa segunda live do nosso novo ano. E na nossa live de quinta-feira eu vou apresentar, eu tenho uma surpresa para vocês muito especial. Uma surpresa muito, muito especial. Fruto de muitos insights que eu tive nessas férias, de muita coisa que eu estudei, de muita coisa que eu tive contato dentro de mim, lá nas camadas mais profundas do meu eu. Então, tudo isso que eu tive acesso durante essas férias, eu vou revelar na quinta-feira como uma surpresa para vocês. Aproveitar que nós estamos ingressando no nosso ano de 2023, então nós vamos ter uma surpresa na quinta, então não percam a live de quinta-feira, que nós vamos entrar num outro tema extremamente importante para você que quer se aprofundar no teu ser, sair desse caminho de desenvolvimento pessoal para mergulhar num desenvolvimento transpessoal. Então, para você que está comigo, eu te convido a estar aqui na quinta-feira, no mesmo horário, às 20 horas. Tá bom? Então, pessoal, muito feliz com as pessoas que estão aqui no chat, que já deram o ok, que vão fazer a nossa imersão no dia 28 de janeiro, a hiperincursão, que é uma experiência maravilhosa. Para você que está sentindo o chamado, clica no link aqui da bio, bem aqui na bio, no Espiritualidade Lúcida, para falar com a nossa equipe. Nós temos ainda pouquíssimas vagas. E lembrando que o lote, nós vamos entrar no segundo lote a partir de amanhã, na virada, meia-noite, muda-se o valor. Então, para quem quiser ainda ter acesso ao valor antigo da hiperincursão, fale com a equipe e garanta o seu lugar. Vai ser um prazer estar com vocês. Como eu disse, eu estou trazendo algo muito especial, muito poderoso para essa hiperincursão, para essa imersão voltada para a sua cura, para a cura do teu espírito, para que você então tenha uma vida com mais sentido, com mais realização e com propósito. Então eu espero vocês na quinta-feira, às 20 horas aqui no meu Instagram. Forte abraço e até lá. Feliz Ano Novo e espero que você se torne novo para desfrutar das maravilhas do que é viver uma vida renovada e essencialmente nova. Forte abraço.